Olá, querido aluno, seja bem-vindo. Essa é a terceira aula da série Parcelamentos e eu vou fazer dessa vez o parcelamento dividido nas guias do Excel. Então aqui já é a planilha pronta. Aqui embaixo eu tenho as 12 guias referentes a cada mês do ano e vou acessar aqui o editor VBA para me te mostrar já funcionando. Então esse é o formulário. Eu vou preencher aqui, por exemplo, um produto, produto teste. Vamos supor que a forma de pagamento vai ser crédito. Vamos supor que eu vou dividir em... O valor vou colocar 50 mil e eu vou dividir em 60 vezes. E o primeiro pagamento eu vou colocar dia 20 de janeiro de 2020, tá? Tô colocando essa data só para você ver que ele vai ter que dividir, no caso, 5 parcelas para cada mês, já que dariam 5 anos. Vou clicar em salvar. Vamos agora analisar o que foi feito, Ele veio aqui na planilha de janeiro, colocou o valor total, colocou o valor de cada parcela, certo? Colocou parcela 1 de 60, parcela 13 de 60 e assim sucessivamente. Ele fez o mesmo com todos os meses, ok? Então é exatamente isso que você vai estar aprendendo a fazer nessa aula. Antes de começar aí a aula, peço que você tire um minutinho do seu tempo, se inscreva nos meus grupos de Telegram e de WhatsApp, tem muita gente lá que se autoajudam, tá? Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, pode perguntar lá. Se eu não puder ajudar, tem outros alunos meus que acabam ajudando. Aproveita também, baixa a planilha de exemplo para você não precisar ficar criando todo o visual da planilha, focar apenas nos códigos. E o mais importante, não se esqueça, tirar um segundinho aí, clicar no botão de inscrever-se, deixar o seu like, deixar um comentário se você já conhece meu trabalho, tá bom? Acessa também o meu site que é o edvancabral.com.br. Vamos para a nossa aula então. Então, começando aqui a aula, eu vou acessar o editor VBA, Alt F11 para poder acessar, Ctrl R de rato para poder acessar essa janela. Aqui tem o formulário. É o mesmo formulário das aulas anteriores, tá? Inclusive, todas as aulas eu vou disponibilizar lá no meu site. Só você acessar o edvancabral.com.br, caso você não tenha visto as aulas anteriores. E aqui o primeiro passo, eu vou dar 2 cliques aqui no botão de salvar, certo? O primeiro passo é identificar a quantidade de parcelas, porque em cada uma das parcelas, nós vamos inserir aqui, pular para a próxima. Insere, pula para a próxima. E assim sucessivamente. Então vai ser com esse número de parcelas que a gente vai fazer esse ciclo. Vou acessar o editor VBA de novo, Alt F11. Eu vou criar aqui uma variável. Vou chamar ela de I, vou chamar ela de parque. Ela vai representar uma única parcela, tá? Ela vai ser do tipo números inteiros. E para eu fazer esse ciclo, o que eu preciso? Já é a terceira vez que eu estou fazendo esse código, tá? Eu vou percorrer a quantidade total de parcelas que tiver aqui, Para isso, eu utilizo o laço de repetição for next. Se você não conhece, é importante que você conheça, que você domine os laços de repetição do Excel. Inclusive, eu vou ter uma série só sobre isso também, muito em breve, tá? Continuando, eu vou usar o for next. Então, o for next, você precisa iniciar alguma variável, nesse caso vai ser a parcela. Você precisa dar um valor inicial para ela. Então, vou dizer que ela vai iniciar valendo 1, já que o valor da parcela começa na primeira. E depois você precisa dizer quando é o momento dela parar. Então, você vai escrever to, que significa para. E aqui eu vou colocar o txt quantidade de parcelas na propriedade texto. Ou seja, ela vai começar valendo 1 e ela vai ser repetida quantas vezes tiver o texto lá no controle txt quantidade de parcela. Que controle é esse? Deixa eu dar um Ctrl R. É o controle no formulário, onde o usuário vai digitar quantas parcelas ele estaria dividindo esse parcelamento. Agora, para que esse código gire, eu venho aqui embaixo e escrevo next park, ok? Olha só que bacana agora, vamos colocar assim, msg box e vamos chamar de... Vamos mandar ele mostrar na tela o valor da variável parcela. Vamos dar um F5. Preencha esse campo, tá? Se você clicar em salvar sem preencher, vai dar erro, porque eu não estou fazendo nenhum tratamento de erro por enquanto. Eu vou dizer então que eu vou dividir em 3 parcelas, 1, aí ele vem roda, 2, roda de novo, 3, e ele não roda mais, porque ele já atingiu o valor máximo que ele foi determinado. Agora, se a gente quiser, por exemplo, mostrar parcela 1 de 3, 1
2 de 3, a gente vai colocar assim, ó, parque, e a gente junta o valor com o TXT quantidade de parcelas na propriedade texto. Quer ver? Ó, vamos dar um F5 de novo? Vamos supor que agora é 5 parcelas e clica, ó. Aqui eu acabei errando, não é assim, ó. Volta no código então, aqui não vai ter como. Vamos finalizar, fechar. Aqui faltou a gente colocar assim, ó. Eu vou digitar aspas, vou dar um espaço, vou colocar D, vou dar um espaço, vou fechar aspa e vou concatenar. Então eu quero o quê? O valor da parcela juntado com esse texto, depois juntado com o total de parcelas. Esse sinalzinho de comercial, se você não sabe onde ele está, ele fica ali geralmente na tecla 7 do teclado numérico, na parte superior, tá? Você segura Shift e aperta o 7. Vou dar um F5 de novo, vou colocar aqui apenas 2 parcelas para a gente ver, ó. Uma de 2, 2 de 2. Beleza, então já consegui pegar, fazer com que o laço se repita em cada uma das parcelas. Então, deixa eu apagar isso daqui, que era apenas para te mostrar. Agora eu preciso pegar o nome do mês. Então, vamos dar um Ctrl R. O usuário vai digitar aqui nesse campo, ó, a data do primeiro vencimento, tá? Que vai ser o primeiro vencimento. E eu tenho que pegar, em cada vez que esse laço passar para cada parcela, eu tenho que identificar esse mês. Então, vamos fazer isso. Eu gosto de, quando eu for fazer código, eu ir fazendo em blocos quebrados para eu ir entendendo melhor o que está acontecendo, tá? Então, eu vou criar aqui em cima uma variável chamada de vence. Ela vai ser do tipo data. Por que ela tem que ser do tipo data? É porque eu vou incrementar, eu vou fazer com que ela sempre pule para o próximo mês. Se fosse do tipo texto, eu não conseguiria isso. Data, ela tem funções relacionadas à data. Então, eu vou dizer que o vencimento, aí eu tenho que colocar ele fora do loop, tá? Primeiramente, eu vou pegar a data. Eu digo que o vencimento vai ser igual ao txt data na propriedade texto. Só que o texto da data, ele é um texto mesmo. E a variável data, ela é uma data. Olha aqui, ó, é um date. Isso aqui pode ser que não gere erros. Mas é importante você aprender desde agora a trabalhar da forma correta. Porque se você vai fazer isso em uma outra linguagem de programação que não seja o VBA, talvez o C#, tem algumas linguagens que não aceitam você pegar um texto e jogar dentro de uma data. Então, eu vou converter esse texto para data usando a função sedate. Eu vou explicando, tá, do jeito que eu acho melhor para você entender. Se você tiver dúvida, é só comentar aí no YouTube que eu vou estar respondendo aí. Ou pode entrar em contato comigo direto também, tá? Através do meu contato aqui, ó, que é o 99511-6242, ou o e-mail, que é o contato@edvancabral.com.br, ok? Qualquer um desses dois meios aqui eu respondo. Continuando, então, já peguei aqui em cima o vencimento. Agora eu preciso aqui dentro mostrar qual é o mês que esse vencimento faz parte. Então, eu vou criar aqui agora uma outra variávelzinha. Eu gosto sempre de criar variável, porque se você não cria as variáveis e manda essa planilha para uma outra pessoa abrir no computador dela, dependendo da versão do Excel, dependendo da versão do Windows, alguma configuração que tiver, ele acaba dando erro se você não declarar as variáveis. Então, aqui eu escrevo o tipo, que vai ser do tipo texto. Uma configuração que eu coloco também lá no início, a primeira linha, é Option Explicit. Para quê? Para que no seu Excel, se você não declarar alguma das variáveis que você precisar, ele mesmo já te aponta e já fala que está faltando. E aí você corrige já logo o erro no seu próprio computador, tá bom? Eu vou colocar as variáveis todas juntas. Depois a gente, qualquer coisa, se você tiver dúvida, é só perguntar, tá bom? Então, a variável guia, dentro aqui do parcelamento, eu vou falar o seguinte para ela: olha, eu quero que você seja igual ao mês, somente o nome do mês da data de vencimento. Então, eu vou colocar assim, olha, guia, você vai ser igual. Aí tem uma função chamada de format na classe, no módulo VBA, que você pega uma data. Então, aqui nesse caso, eu quero pegar a data do vencimento e você pode formatar ela do jeito que você quiser. Por exemplo, se eu quisesse só dia, colocaria assim. Se eu quisesse o dia escrito segue assim, ó, quer ver? Segunda assim, ou terça assim, ou quarta, eu colocaria 3D. Se eu colocar 4D, ele vai escrever completo, segunda-feira, certo? O mesmo acontece para o mês e para o ano. Se você colocar MM, ele coloca o número referente ao mês. Se você coloca 3 M's, ele escreve as 3 primeiras letras do mês. Igual eu fiz aqui embaixo, ó.
Se você quiser colocar 4M aqui, não há problema. Só que aqui você, ao invés de escrever Jan, você tem que escrever janeiro, fevereiro, março, o nome completo, ok? E aqui agora eu vou apenas mostrar uma mensagem com o nome da guia. Vamos dar um F5 para a gente ver o que vai acontecer, olha só. Vamos dizer aqui que eu vou dividir ele em 5 parcelas. O primeiro vencimento eu vou colocar janeiro, porque aí fica mais fácil da gente acompanhar, tá? Vou clicar em salvar, ó, janeiro, janeiro. Ele não incrementou, ele não pulou para o próximo mês. O que está faltando? Falta a gente adicionar esse mês aqui, ó. Mostrei a mensagem no final de tudo aqui. Eu pego a variável vencimento e digo que ela vai receber uma função chamada de dateAdd, que serve para adicionar um intervalo em cima daquela data. Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano. Se você quiser um dia, você vai colocar a letra D. Se quiser um M, vai colocar a letra M. Se quiser um ano, vai colocar a letra Y. Essas letras, elas são derivadas das palavras day, que significa dia, month, que significa ano, ano não, mês, e year, que significa ano. São palavras inglesas. Na verdade, toda a programação, as palavras que é usada por ela mesma são escritas em inglês, tá? Eu não sei pronunciar, mas pelo menos ler eu sei um pouco. Então aqui eu quero que seja um intervalo de mês. Aí você vai digitar vírgula, esse number aqui, ó, ele está te perguntando assim, quantos meses você quer adicionar em cima da sua data? Como eu quero vencimento para o próximo mês sempre, eu vou dizer que eu quero um mês. E aqui você vai digitar vírgula, ele está te perguntando agora qual é a data que vai sofrer essa adição de intervalo de um mês. Eu vou dizer que vai ser o próprio vencimento. Aí, o que o vencimento vai fazer? Ó? Ele mesmo vai receber esse cálculo em cima dele mesmo. Vai ser uma forma de adicionar o mês. Agora, dentro do loop, se você executar de novo, ó, eu vou colocar agora 5 parcelas. Eu vou colocar aqui dia 1/1 de 2020, só mesmo para a gente ver. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E nós já estamos passando uma a uma todas essas parcelas e conseguindo pegar o mês. Agora já está muito simples, só falta em cada uma dessas guias a gente identificar a linha que está vazia e fazer a inserção dos dados. Antes de dar seguimento aí à aula, se você não se inscreveu ainda, o momento é esse. Se inscreve, deixa o seu like, ative aí as notificações e também deixa aí um comentário para dar uma forcinha no canal, para o canal crescer cada dia mais e eu cada dia mais preparar conteúdos exclusivos para vocês. Quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é bom, que as pessoas estão participando e mostra ele para mais pessoas, ok? Voltando para a aula então. Continuando aqui, agora que eu já tenho o nome de cada uma das guias referentes a cada um dos vencimentos daquela parcela, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui a planilha, só que agora, ao invés de pegar o nome planilha 1, lembra que a gente fez, ó, na aula 1 nós fizemos esse plan parcelamentos que está escrito aqui, ó, depois eu alterei o nome para plan nova na aula 2 e eu coloquei plan nova. Nesse caso, a gente não vai usar o nome de código da planilha. Por quê? Vai ser o nome que vai se mudar a cada parcela. Então, eu vou usar o nome texto mesmo, o nome da guia, que aí eu mostrei agora há pouco a mensagem, né, com o nome dessa guia. Então, eu vou escrever assim, ó, sheets, que significa planilha. Quando você abrir parênteses, você poderia escrever o nome da aba assim, certo? Mas esse nome dessa aba, eu vou ter ele dentro da variável guia. Então, eu apago isso daqui e escrevo a variável guia. Não é assim, tá? É só a variável mesmo, porque quando você coloca aspas, o compilador do Excel entende que trata-se de um texto e não de uma variável. Continuando, então, eu vou pegar a célula da coluna. Só que aqui, deixa eu fazer sem ser assim, depois a gente coloca. Eu vou colocar qualquer uma planilha, tá? Vou escrever plan, vou pegar qualquer uma, por quê? Quando eu digito ponto, ele me dá uma lista de informações. Aí depois eu troco para esses sheets. Eu prefiro trabalhar assim. Eu vou criar aqui em cima uma variável chamada de lim. Essa variável vai ser do tipo long, porque como as planilhas ela tem muitas linhas, se você tiver com um número muito alto de linhas, essa variável ela é ideal. Agora eu preciso, dentro do for, pegar o número de cada uma das guias. Por exemplo, se eu estiver em janeiro, eu tenho que saber qual que é a linha vazia de janeiro que vai receber a informação. Se eu estou lá em setembro, eu tenho que saber qual é a linha de setembro que vai receber essa informação. Então,
Vou dar um Alt F11 aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A variável linha, ela vai receber da planilha 1. Eu só vou fazer planilha 1 para ficar mais fácil de eu escrever o código, tá? Lá na coluna A, isso aqui a gente já fez nas outras duas aulas. Eu vou procurar um valor vazio. E quando eu achar, eu vou pegar a linha, o número da linha dela. Então, vou ler esse código aqui para você, tá? Olha, vai lá na coluna A, da planilha 1, que a gente vai trocar para essa guia aqui. Procura para mim o valor vazio. Quando você achar, você pega o número da linha dessa célula que você achou, vem e joga aqui na minha variável lim para que eu possa usar ela como referência, certo? Então, já peguei o número aqui da linha, eu posso trocar essa planilha 1 por sheets, com 2E, tá? Abre parênteses, escreve o nome da variável e fecha. Não é assim, tá bom? Muito cuidado, tem alguns alunos que acabam confundindo. Então, agora eu já tenho o número da linha. Eu posso colocar assim agora, olha, sheets, guia, quer ver, ó? Sheets, guia, agora eu vou inserir os dados. Ponto, cells, com 2L. Aí você passa a variável linha, fala que na coluna A vai receber o produto. Então, ó, CB, produto. Agora a gente pode copiar. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver quantas colunas a gente tem, até a coluna F, né? São um total de 6 colunas. Voltando ao código. Deixa eu aumentar essa tela aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu tenho aqui 3, vou dar um Ctrl C nelas e vou dar um Ctrl V. Vou trocar agora cada um para a sua respectiva coluna F. E aqui os produtos, ó, deixa eu diminuir um pouquinho assim para a gente conseguir visualizar. A gente vai trocando agora o nome dos controles, ó. Na B é o valor, então vou colocar aqui, ó, TXT valor. Na C é a forma de pagamento, CBO forma. Aqui você pode colocar ponto .text, mas você não precisa, tá? Porque o padrão do Excel é entender que você quer pegar o texto. A mesma coisa aqui, ó. Você pode colocar ponto .value em todas elas, mas você não precisa. Eu gosto de colocar, às vezes eu esqueço, mas eu gosto porque dependendo da versão do Excel, isso aqui dá uma dor de cabeça. Esses detalhes bobos acabam dando dor de cabeça. Então, vamos colocar em tudo. Agora aqui depois na coluna D, ó, vai ser as parcelas. Então, TXT, quantidade de parcelas. Só que aqui eu quero que mostre parcela 1 de tal. Então, eu vou pegar a variável parque, que é parte aqui do nosso for. Vou concatenar. Aí tem gente que gosta de colocar uma barra, certo? Eu vou colocar assim, ó, espaço de espaço. Aí eu coloco o sinal de concatenação de novo. Na coluna E vai ser o valor da parcela. O valor da parcela é o TXT valor dividido pelo valor pela quantidade de parcelas, ó, TXT quantidade de parcelas.text. E depois aqui por último vai ser o vencimento. O vencimento nós vamos usar a variável vence, já que cada vez que estiver passando ela vai ter uma informação diferente. Então com isso a gente já tem o nosso código pronto. Dessa forma aqui eu não sei se vai dar para você visualizar tudo na tela, tá? Primeiro aqui eu coloquei as variáveis todas juntas, peguei o vencimento, o primeiro vencimento, e aqui eu faço o loop, ó. Pego a guia referente a esse documento, pego a linha vazia nessa guia, faço o cadastro de todas as informações nessa linha, acrescento o mês. Aí se tiver mais parcela, ele joga lá para cima de novo. Pega a guia dessa próxima parcela, pega a linha e assim sucessivamente. Vamos agora executar para a gente testar? Eu vou colocar aqui informações quaisquer. Vou colocar aqui 500, eu vou dividir em 12 vezes e vou colocar o primeiro vencimento em janeiro para ver se ele vai preencher até dezembro. Então vamos clicar, vamos fechar e vamos conferir, ó. Janeiro, parcela 1 de 12, fevereiro 2, março, abril, maio, junho. Só confere aqui, ó, se tá certinho o número. Aqui tá errado, ó. Eu coloquei... Não, mas mesmo ela estando fora de ordem, ele colocou o mês certo, ó, mês 7. Deixa eu só colocar ela aqui para trás para ficar na ordem. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Um detalhe pode acontecer da sua célula de valor e valor da parcela ficar com um quadrinho verde aqui no cantinho, ó, mais ou menos assim. Pode acontecer. Se você selecionar essa célula,
vai aparecer assim, um valor numérico armazenado como texto, alguma coisa assim. Para você resolver isso, você vai aqui no código, ó, você força o Excel a jogar um valor numérico lá dentro. Como que você faz isso? Você usa VBA.cdbl, que significa converter para doubler, que é um tipo de valor numérico. Aí você abre parênteses e fecha lá na frente. O mesmo você faz aqui, ó, para essa soma, esse cálculo da parcela. CDBL, VBA.cdbl, abre parênteses e fecha lá na frente. Com isso, você obriga o Excel a jogar um valor numérico lá. Mesmo que ele tentar, mesmo que ele entender que seja um texto, ele vai jogar um número. Então, assim, com isso, creio que eu finalizo essa aula. Eu vou só executar mais uma vez. Vou colocar aqui apenas alguns. Vou colocar aqui R$100 com 2 parcelas. Vou colocar junho. Dia 1 de junho de 2020. Vamos ver se ele vai colocar junho e julho, ó. Salvar. Vamos ver? Espera aí. Junho, ó. Junho tem uma de 2, 50. E julho tem também 2 de 2, R$50. Então, aparentemente está tudo funcionando. Se você testar e ver alguma coisa, deixa aí nos comentários. Se você tiver também alguma dica de alguma coisa relacionada a esse assunto, fala aí. Eu ainda tenho mais uma aula para gravar, que umas ideias que eu estou tendo aqui. E aí, à medida que os alunos, né, que vocês que estiverem assistindo às aulas, forem passando as ideias ali nos comentários, eu vou analisando e vou estar gravando, que eu quero fazer uma série só sobre esse assunto, tá? É claro que nem tudo que você pedir eu vou gravar, porque vai depender do grau de dificuldade, do tempo que isso exigir de mim, porque eu também não tenho muito tempo disponível. Antes de sair aí da aula, acessa o meu site, que é o edivancabral.com.br. Aqui tenho vários cursos relacionados a Excel, tenho alguns de C# também. E lá embaixo, ó, eu tenho cursos gratuitos, totalmente gratuitos, para você aí que talvez não conhece VBA ou que conhece, quer melhorar o que você já sabe. Muito bacana aqui, esses cursos gratuitos, você vai aprender bastante coisa. Então fique com Deus, eu espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Até a próxima aula, se Deus quiser.